Irmãos e irmãs, nós vamos agora efetuar mais uma atividade do Centro Espíritas e Coorta. Vamos fazer a reflexão do dia, faremos a leitura e análise de uma página da literatura espírita. E nesse primeiro momento, roguemos o amparo e o apoio do alto na execução da tarefa e possamos nós, orientados pela espiritualidade, abençoados por Jesus, refletirmos, meditarmos e aproveitarmos essa oportunidade, esse ensinamento para a nossa reformulação e novo direcionamento. Que assim seja. Nós vamos ler aqui uma página do livro Religião dos Espíritos. Esse livro, ele é ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Esse livro Religião dos Espíritos, Emmanuel faz análises em reuniões públicas no Centro Espírita que Chico, fundou. Ele faz análise de questões de O Livro dos Espíritos. E a questão que Emmanuel vai fazer a análise é a questão 569 de O Livro dos Espíritos. E nós, a título de nos orientarmos aqui, a questão 569, ela faz parte da segunda parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala das ocupações dos espíritos e missões dos espíritos. Então, exatamente essa questão 569, Kardec questiona a espiritualidade, quais são as missões dos espíritos na erraticidade, os espíritos errantes. E o que são esses espíritos errantes? Não vamos associar aqui no sentido pejorativo da palavra errante. Errante é o espírito que está no plano espiritual. E Kardec questiona exatamente as missões que esses espíritos que estão no plano espiritual executam. Então, é muito interessante a resposta dada pela espiritualidade, nós não vamos aqui aprofundar, mas fazer uma rápida análise, que a espiritualidade mostra que todos os espíritos têm trabalho a título de missão na espiritualidade. Alguns, missões mais amplas, e outros, às vezes, missões mais particulares, como, por exemplo, amparar, orientar, auxiliar membros da família. Então, é interessante pararmos para pensar nisso, essa resposta da espiritualidade a essa questão 569. Aos olhos da espiritualidade, todos os espíritos estão aptos a praticar ações que são consideradas missões. Essas missões, elas variam de pequenas a grandes missões, e às vezes as pequenas missões é no amparo, no auxílio, às vezes local, membros da família, pessoas conhecidas, e aí isso vai se expandindo. Então, pararmos para pensar que todos os espíritos têm a oportunidade de atuarem, de alguma forma, em trabalho missionário, quando estão no plano espiritual, na erraticidade. Então, os espíritos errantes não ficam parados, Eles, dado a eles oportunidade de trabalho em vários aspectos. Então, Emmanuel exatamente vai fazer a análise dessa questão 569, que nós fizemos aqui essa pequena introdução falando dessa questão em O Livro dos Espíritos, e essa análise foi feita por ele, essa página foi ditada por ele na reunião pública de 7 de setembro de 1959, e tem como título Ao Sol do Amor. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes. Mas, enquanto existirem professores dignos de nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida. Mas, enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso da bênção divina, para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam em cursos.
Mas, enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais. Mas, enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães, esquecidas na legenda do túmulo, transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos desligados do corpo físico retornam, despercebidos, à convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio. E arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória, e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e ergue-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Então, Emmanuel faz essa análise aqui, né, como nós falamos antecipadamente, dessa questão 569 do Livro dos Espíritos. E é muito bonito, né, porque ele vai colocando situações do cotidiano, né, o desequilíbrio, e, entretanto, se existe uma instituição, uma pessoa, uma condição que favoreça a restabelecer o equilíbrio em vários aspectos, ali vai estar sendo articulada uma situação de melhora, de reajuste para aqueles que sofrem na figura daquela pessoa ou daquela instituição. Então, quando nós desencarnamos, nós estamos propensos e aptos a continuar essas atividades, mesmo que desencarnados. O juiz, o professor, o arquiteto, né, ele vai estar propenso a contribuir de alguma forma na construção, no restabelecimento de um equilíbrio geral. E, ainda em nossas limitações, muitas das vezes nós fazemos isso no círculo doméstico, né, entre os familiares nossos que ficam. Nós vamos desencarnar e tem aqueles familiares que ficam. Então, os exemplos que ele dá aqui, da esposa que auxilia o reajustamento do marido, dos filhos que auxiliam o reajustamento dos pais que ficaram encarnados, e por aí vai. Então, nós vamos entender que esses espíritos, depois que eles se restabelecem, obviamente, o espírito desencarna, ele precisa de um processo de reajustamento, reaprendizado, readaptação. E esse tempo é variado, né, com relação aos espíritos. Depois que o espírito passa desse estágio, né, em que ele passa por esse processo, como Kardec fala de perturbação, em que ele vai se reajustando, tendo entendimento do processo de desencarne, tendo entendimento do atual processo, né, de estar desencarnado, ele vai se reequilibrando, se refazendo. Então, chega um momento, por um processo natural, em que ele vai buscar os seus familiares que ficaram. E exatamente se ele estiver fortalecido, equilibrado, amparado pelo alto, ele vai encontrar forças o suficiente para retornar ao plano físico,
desencarnado, retornar àquele grupo familiar e ali contribuir no reajustamento dessas pessoas. Então, ele vai estar executando, e vamos frisar bem essa palavra, uma missão. Então, aos olhos de Deus, não existem pequenas atividades, né? Todas as atividades, se elas se congregam ao bem, né, particular ou coletivo, aos olhos de Deus, uma missão. Então, quando nós desencarnamos e nos reaproximamos do núcleo familiar, às vezes para trazer ali uma orientação, um amparo, um reajustamento, estamos executando, aos olhos de Deus, uma missão. E estamos nos capacitando para missões maiores. Por quê? Porque é o exemplo que ele dá aqui, né? E vamos pensar, o professor desencarna, ele continua, né, com aquela veia do professor. Então, ele pode contribuir, né, em escolas, com outros professores, com alguém com quem ele tinha afinidade, com o seu conhecimento acadêmico, com aquilo que ele construiu, mas na visão do lado de lá da vida, né? Tendo a compreensão da existência do espírito, da vida do espírito, de que aquele aluno que ali está é um espírito. E isso vai com o médico, o engenheiro, o dentista, o pedreiro, o arquiteto, com todas as pessoas, né? O soldador, ele vai se reaproximar, né, ao círculo, né, terrestre, às vezes naqueles locais de afinidade profissional, e vai contribuir ali também em missão. Então, vamos dizer assim, no primeiro momento, o compartilhamento do auxílio com os membros da família é considerado uma missão, e talvez um preparo para que esse espírito possa adquirir uma outra missão, no aspecto profissional, no aspecto social. Então, estamos tendo sempre a oportunidade de contribuir, de construir algo produtivo. Então, meditemos isso enquanto estamos encarnados, que temos as condições, desde já, de contribuir no núcleo familiar, temos a condição, desde já, de contribuir no ambiente de trabalho, no contexto social como um todo. Vamos construindo ali essas missões ainda encarnados. E ao desencarnarmos, nós vamos continuar essas missões, mais aprimorados, mais fortalecidos, com um entendimento maior, tendo a possibilidade de contribuir e auxiliar muito mais. Então, é muito enobrecedor para nós pensarmos que, aos olhos de Deus, todos nós executamos missões, encarnados e quando desencarnados. Então, vamos abraçar cada situação da nossa vida, na vida pessoal, na vida particular, na vida profissional, na vida social, como uma missão. Empenhemos-nos, esforcemos-nos e roguemos ao Pai o amparo para que, ao desencarnar, nós consigamos manter esse mesmo processo, essa mesma atividade desencarnada, contribuindo, né, com os nossos irmãos familiares que tenham ficado, contribuindo com os nossos irmãos de jornada que tenham ficado, a quem tenhamos afinidades, contribuindo no aspecto profissional ou social. Então, meus irmãos, paremos para pensar. Todos nós cumprimos missões, encarnados, e temos a possibilidade de, encarnados, nos prepararmos, nos fortalecermos para, desencarnados, continuarmos contribuindo com missões, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito coletivo. Esforcemos, então, a cada instante para sermos bons obreiros do Pai, encarnados e desencarnados. Empenhemos-nos tendo a certeza de que o Pai nos ampara, espera a nossa contribuição, e temos Jesus e os amigos da espiritualidade a nos orientar para que vejamos todos os momentos em nossa vida como importantes missões a executar. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.